Eu vou ter que fazer uma inversão na série. Eu vou tratar hoje o quarto tema, que seria só na semana que vem. Houve uma necessidade de eu fazer essa inversão. Semana que vem vocês vão entender por quê. Mas eu precisei fazer. Então hoje eu vou falar sobre celebrando a vida. Nós vamos continuar a celebração da vida, mas vamos falar sobre celebrando a vida na maturidade. A mensagem de hoje, ela tem praticamente 2 direcionamentos que nós podemos aplicar aqui. Primeiro deles, mais direto, mais óbvio, mais simples. Poderia ser uma palestra motivacional lá na escola, poderia ser uma mensagem compartilhada aqui numa quinta-feira à noite, porque diz diretamente aos adolescentes. Porque quando a gente está falando de maturidade, a gente está falando do pessoalzinho lá, que está passando pelos 12 anos de idade, indo para os 15, 16 anos e está ganhando maturidade para a vida adulta. Então, diretamente falando, tudo o que eu estou dizendo aqui se aplica a eles sempre. Uma segunda possibilidade, um segundo viés, tem a ver conosco, todos nós, em relação à nossa maturidade espiritual. Sim. Crescer é inevitável. Por isso que está direto aos adolescentes. Eles vão crescer e vão precisar amadurecer na vida. Mas amadurecer, às vezes, é uma opção. Porque tem gente que cresce em idade, mas não amadurece. Tem gente que ganha idade, se torna maior de idade, faz 18 anos, tira a carta de motorista, ou então se emancipa, né? Passa dos 21 anos. Se emancipa da família, aí se torna completamente responsável por todos os seus atos, e agora, atingindo essa maioridade, depois dos 21 anos, até vai morar fora, vai fazer faculdade, alguns passam dos 30 anos, 40 anos, alguns ficam maior de idade dentro da igreja, né? Já tem mais de 18 anos que se converteu, mais de 20 anos está frequentando uma igreja, mas a maturidade não veio. Não veio. Existem 2 cenários que a gente pode pensar, paralelos, que dá para a gente aplicar. Um deles, escrito pelo Rubem Alves, é uma parábola que ele escreveu, que ele fala sobre o milho de pipoca e o piruá. Piruá, você sabe o que é, né? Quando a gente coloca milho para estourar na panela de pipoca, alguns milhos, por causa do fogo, se aquecem e acaba se estourando e transformando em pipoca. Mas existem milhos resistentes, não tem? Tem os milhos que não adianta a gente esquentar, não adianta, bota óleo, põe na panela, nem no micro-ondas o bichinho estoura, ele é resistente. E o engraçado do piruá é que se a gente fosse perguntar para o piruá, ele ia dizer que é o orgulho de ser resistência, né? Ele não se deixa explodir, ele não se transforma em pipoca, porque eu sou piruá, nasci piruá e vou morrer piruá. Olha o que o Rubem Alves fala, deixa eu ler esse trechinho do livro aqui, não está projetado, mas eu vou ler para você, é bem pequenininho o texto dele. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo de grande transformação, porque devem passar os homens. É um símbolo. O milho somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua sendo milho de pipoca. Para se transformar, tem que passar pelo fogo. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Não amadurece. É por isso que de vez em quando os pais precisam dar um empurrãozinho nos filhos. Todo mundo está acompanhando a minha trajetória recente, minha e da Patrícia. Da Ana Júlia está estudando lá em São Paulo. A Ana Júlia não pegava ônibus para ir no shopping. E de repente ela está pegando 3 linhas de metrô, a linha vermelha, a linha azul, a linha amarela. Está pegando ônibus, andando de bairro em bairro. Para a gente isso foi meio que um trauma, a gente ficou com medo, numa cidade perigosa, uma cidade que a gente entende como uma cidade grande, diferente do nosso
daqui do nosso conforto de uma cidadezinha do interior, aonde a gente, 5 horas, 6 horas da tarde, abre a porta da garagem, bota as cadeiras para fora e fica conversando com os vizinhos, aonde a gente vai a pé para o jogo de futebol aqui em cima, aqui no Estado da União, aonde a gente pode descer até o centro da cidade, caminhar. A gente está acostumado. Não que São Paulo seja tudo que todo mundo diz, mas é diferente e a gente se assusta. Mas era importante que ela passasse por isso. É por causa dela, não por causa de nós. Se fosse por causa de mim, arranjava um jeito dela estudar aqui mesmo, em Piracicaba, fazer uma faculdade aqui na cidade. Mas eu precisei que ela fosse morar fora para ela crescer. E quantos pais aqui já não passam por isso ou já não passaram? É importante para que amadureça. Porque se não passar pelo fogo, se não passar por dificuldade, não vai crescer nunca. Piruá é o milho que se recusa a estourar. Passa pelo fogo, mas continua sendo milho. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. O famoso crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. No tempo que o meu avô era professor da escola dominical e eu me sentava nesses bancos, funcionava desse jeito e ainda hoje tem que ser, porque se não for, não muda. Não experimenta mudanças. O destino deles é triste. Ficarão duros a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Seu destino é o lixo. Piruá que não vira pipoca, vai para o lixo. E você, o que é? Você é uma pipoca estourada? Ou é um piruá? A outra figura que eu tenho para você é a figura de um conto inglês que, como quase todos os bons contos, foi comprado pela Disney, que é a história do Peter Pan. O que é a história do Peter Pan? A história de um menino mágico, que não quer crescer. Ele vive num lugar chamado Terra do Nunca, com um grupinho de amigos que tem um nome muito interessante, são os Garotos Perdidos. Quando a gente fala assim, numa visão evangélica, você imaginar um garoto que vive com os garotos perdidos na terra do nunca, aí você já tem um monte de questões teológicas para se preocupar, certo? Mas vamos nos atentar à anedota da história. É um garoto que não quer crescer. Qual é a imagem de adulto que o Peter Pan tem? Se chama Capitão James Gancho. Um homem que foi mutilado pela vida. Dor. Sofrimento. E que tem como seu algoz aquele que mutilou ele, que é o crocodilo. E que tem uma curiosa situação. Abocanhou um relógio. E o perseguidor do Capitão James Gancho é um crocodilo que faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Peter Pan não quer crescer. Ele não permite, de maneira nenhuma, que a vida o agrida. Ele não quer sentir dor. Ele não quer problema. Então sabe o que o Peter Pan faz? Continua sendo criança. Porque crescer significa ter dor. Crescer significa ser perseguido pelo tic-tac, tic-tac. Crescer providencia isso. Para nós crescermos, nós temos que sentir dor. O adulto não tem como. Você tem que ter sacrifício para crescer. É fácil você conversar, por exemplo, com um seminarista com 17 anos indo para o seminário. Eu tive a oportunidade de conversar com um deles.
Quando esse seminarista se apresentou para mim, na verdade eu já o conhecia, mas ele se apresentou, não, eu estou indo para o seminário. Eu falei, e aí, o que você está pensando? O que você sonha? Eu quero terminar o seminário, eu namoro uma menina que tem parentes que moram na Holanda, e eu já estou pensando em quando terminar o seminário, mudar com ela para a Holanda, porque eu quero ser missionário na Holanda, E ele já tinha uma trajetória toda pronta, bem assim, vamos dizer, fantasiosa do que seria ser um pastor. Eu ainda conheço esse seminarista. De fato ele se casou, mas com uma outra namorada, porque a primeira não deu certo. E agora ele está mais preocupado onde ele vai fazer o estágio. E a Holanda já não está mais nos planos. Porque conforme a vida vai se tornando mais real, para ser bem honesto, na hora que a gente começa a pagar conta, na hora que a gente começa a assumir responsabilidade, aquelas ideias que a gente tem dos 12, 15, 17 anos, elas vão se assentando e a gente vai percebendo que a vida exige sacrifícios. Mas se crescer exige sacrifício para um homem comum, amadurecer exige sacrifício de você que é cristão. Existem cristãos que não se permitem amadurecer. Existem cristãos que amadurecem na vida cotidiana. Lá no emprego é uma pessoa madura, mas na comunidade cristã se comporta como um adolescente. Ainda é um piruá. Na faculdade amadureceu, mas na comunidade ainda é o Peter Pan, sonhando com a terra do nunca e se relacionando apenas com os meninos perdidos. E o texto do apóstolo Paulo, escrito para Timóteo, capítulo 4, de 9 a 18, nos ajuda a refletir na vida de alguém. Vamos ao texto. Paulo escrevendo para Timóteo, lembrando que o apóstolo Paulo está no final da sua vida, no final do seu ministério, numa prisão, está num calabouço, num lugar úmido, frio, e ele, olhando para a sua trajetória, ele sabe que é o fim. Ele termina esse texto, depois do versículo 18, a partir do 19, praticamente se despedindo, dizendo tchau. Ele está assim, entendendo que é o final da vida dele. Ele está se despedindo de Timóteo. Ele está dizendo, o meu navio está ancorado no porto, pronto para partir. Eu estou indo embora. Não saio vivo da prisão. A história do apóstolo Paulo é triste, mas o legado que ele deixou nos mostra a maturidade. Quero compartilhar o texto com vocês. Olha o que diz. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Como eu disse, crescer é inevitável, mas amadurecer é uma opção. Isso vale para os nossos adolescentes, que hoje são imaturos, porque eles estão na idade, mas vale para nós, que às vezes somos imaturos, mas não estamos na idade de ser. E quando nós falamos sobre celebrar a vida na maturidade, eu estou convidando você a ter uma perspectiva de relacionamento com a sua comunidade local a partir de uma pessoa cristã madura. O que vai te livrar
de muitos problemas. Acredite ou não, pessoas imaturas na sua vida cristã sofrem muito mais. Assim como nós observamos os nossos adolescentes se debulhando em lágrimas, rolando na cama e chorando, porque a menina não respondeu ao convitinho dele para a festa da escola, e aí então o seu filho rola na cama e chora, porque o amor da vida, eu nunca mais vou amar ninguém na minha vida, porque aquela menina que é o sonho da minha vida não gosta de mim. E você olha isso e segura o riso para não deixar o seu filhinho mais nervoso, mas sabe que é só uma fase. E se vocês imaginassem o tanto de gente que às vezes rola, chorando, se debulhando em lágrimas, porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer na comunidade. Verdade. Às vezes com razão, não estou dizendo que toda vez a pessoa não tem razão. Tem. Assim como o menino está chorando por uma coisa que aconteceu de fato. Alguém não foi legal comigo. E eu estou triste por causa disso. Ok, é genuíno. Mas o que a gente faz a partir disso é maduro ou é imaturo. E aí então o que eu fiz? Selecionei, a partir do desenho que o Ricardo Agreste faz nesse livro, Revisão de Vida, pensei nos tópicos que ele apresenta num dos capítulos que ele fala sobre maturidade, e estou compartilhando com você um pouquinho disso, mas fazendo algumas aplicações específicas, ok? Motivos pelo qual pessoas sofrem na comunidade e como ela pode se comportar com relação a cada uma delas. Primeiros motivos. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha, uma das coisas que gera tensão e provocam muitas vezes cristãos na comunidade, levando eles à decepção, levando eles a uma amargura, levando eles a uma situação em que o deixa chateado. Abandono. Quem aqui não sofre com abandono? Quem aqui nunca se sentiu abandonado? O que é o abandono? É você caminhar com alguém, você ter um parceiro, ter uma amizade, ter um companheiro, uma companheira, alguém que divida a fé com você, alguém que compartilha do seu sentimento, alguém que você sai para viajar, mas chama ele para ir junto. Alguém que você, na quinta-feira à noite, quando tem vontade de comer uma pizza, chama para dividir a pizza com você. Alguém que frequenta a sua casa. Alguém que você frequenta a casa da pessoa. Alguém que é pessoal, é particular, é íntimo na sua história. Mas, assim como era Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Hoje essa pessoa não é mais tão amiga assim. Hoje essa pessoa não está do seu lado. Hoje essa pessoa não compartilha mais da mesma fé. Todos nós cristãos, todos nós presbiterianos, todos nós seres humanos estamos sujeitos a compartilhar da nossa vida, a dividir a nossa história com pessoas que vão nos abandonar na caminhada. Não aconteceu com você ainda? Sortudo, mas vai. Não se preocupe que vai acontecer. Porque nós nos relacionamos com um material humano. A matéria-prima da igreja é pecadores. A igreja, a comunidade é formada por pecadores. E quando a gente está falando de lidar com pecadores, a gente está falando em lidar com gente que falha, gente que combina com você que vai fazer A e faz B, com gente que combina, fecha um acordo contigo, mas na hora H dá um passo para trás, pesa melhor as coisas, e quando fica entre te abandonar e abandonar algum desejo pessoal, escolhe te abandonar. O contrário também é verdade, existem pessoas que vão priorizar a sua amizade a si mesmo. Quantos aqui já não se sacrificaram uns pelos outros? Agora o detalhe que mais acontece, que mais eu escuto, é que aqueles que abandonam costumam ser aqueles que são mais ajudados.
É verdade. Eu não sei por quê. Talvez até imagine por quê. Mas aqueles que nos abandonam, geralmente, são aqueles que gritaram por socorro dezenas de vezes. E nós estávamos lá. Eu preciso de alguém que me ajude. Estou lá para ajudar. Eu preciso de alguém que me socorra. Estou lá para socorrer. Eu preciso de alguém que ore por mim. Estou lá para orar. Eu preciso de alguém que me faça companhia. Estou lá para acompanhar. Eu preciso de alguém que esteja do meu lado. Pelo menos estou lá do teu lado. Na hora que você precisa de um retorno, cadê a pessoa? Onde ela está? Você investiu na amizade, você investiu na companhia, você investiu na cumplicidade, você foi verdadeiro, você foi honesto, você foi amigo, parceiro. Na hora que você precisou, tchau. Desculpa, desconversa, nunca responde aquele seu áudio no WhatsApp, nunca está disponível. Você já até marcou na sua agenda. Fulano de tal, não dá para contar com ele. O mais engraçado é que depois que você anotar isso, algum tempinho depois, a pessoa com quem você não pode contar vai te procurar pedindo novamente ajuda. Todos estamos sujeitos ao abandono. Outra coisa que nos decepciona e gera amargura de nós, um segundo item que a gente pode perceber na vida do apóstolo Paulo, é o que está nesse trecho. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. A difamação e a oposição injusta. Alguém já falou mal de você por aí? Conhece alguém que era teu parceiro, mas que agora fala mal de você? Quando tem uma oportunidadezinha, vai lá e com a língua no dente, queima o teu filme. Conhece gente que faz isso? O apóstolo Paulo conheceu, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Aliás, o texto um pouquinho mais à frente vai dizer, previna-se contra ele, pois resistiu fortemente às minhas palavras. O apóstolo Paulo ainda foi tentar falar com ele, falou, amigão, cara, isso que você está fazendo não está certo. Olha o que você anda falando de mim por aí. Não tem conversa. O detalhe dos dois casos do apóstolo Paulo, ele não está falando de gente que ele não conhecia. É gente que o próprio apóstolo Paulo discipulou. Eu estou falando de pessoas íntimas. Estão percebendo? Gente que come na sua mesa. Gente que já viajou com você, gente que já pegou carona com você no carro, gente em quem você confiou segredos pessoais, gente em quem você teve cumplicidade, gente para quem você emprestou dinheiro, gente que para quem você foi um suporte, gente que precisou de você muitas vezes, agora não só te abandonou, não está ao teu lado, mas quando tem oportunidade, fala só dos seus defeitos. O detalhe é que aqui no caso, eu estou falando de gente que faz difamação, mas gente que faz a oposição, pois resistiu fortemente às minhas palavras. E aqui não é uma oposição justa. Uma coisa é alguém te contrariar, porque você está errado, está tentando te ajudar a ter prumo. Está tentando te ajudar a andar corretamente. Esse é o amigo, que sabe que você está fazendo errado, e está lá do teu lado, está te contrariando e tentando te ajudar a andar certo. Essa é a oposição justa, ok? O problema é quando a oposição é injusta. O cara joga sujo. Esse é o problema. A pessoa joga sujo. A pessoa te faz mal. A pessoa te prejudica. Atrapalha uma oferta de emprego, atrapalha um ministério, atrapalha evento, porque quando ela chega para falar de você, ela diz o que você não é. Isso gera decepção, gera amargura, o abandono e a difamação. Aí, como se não bastasse, o apóstolo Paulo nos traz um terceiro modelo.
tá? Que está lá no final do texto, na verdade, o terceiro, de trás para frente, texto. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Como é que a gente pode chamar isso? De ausência e apoio durante a adversidade. Estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem usado por Deus para espalhar igrejas por toda a Ásia Menor. Esse homem partiu em vários movimentos missionários, aonde ele andava a pé, de barco, de carona, aonde ele investia os seus próprios recursos, aonde ele ia sem ter onde dormir. Esse homem encontrava pessoas, investia em suas vidas, treinou pastores, começou novas igrejas, apoiou não só o começo das igrejas, mas a manutenção, escrevendo suas cartas, dando o seu próprio testemunho. Ele investiu a vida, a sua história, ele abandonou tudo o que ele tinha, ele abandonou casa, família e viveu a missão integralmente. Esse homem deu tudo o que ele tinha para que igrejas fossem espalhadas por todo lugar, mas quando ele precisou de alguém para o defender diante da difamação, nenhuma igreja, nenhum dos pastores, nenhum dos membros das igrejas, ninguém apareceu para defendê-lo. Não havia uma única alma disposta a ir até Roma para dizer: o que falam sobre o apóstolo Paulo é mentira, é calúnia, é difamação. Quanto que a gente gasta da nossa vida? Quanto tempo preparando lição de escola dominical? Quanto tempo fazendo abertura? Quanto tempo cantando, fazendo diaconia? Quanto tempo investido na igreja? E às vezes quando a gente precisa que a igreja nos atenda, não tem ninguém disponível. Quando a gente precisa de um irmãozinho para movimentar uma palha para você, não existe uma pessoa disponível. Ausência. Cadê a pessoa que está do teu lado? Não tem apoio? Cadê alguém para estar lá para te ajudar? Não tem. Detalhe, uma coisa é você ter a ausência e a falta de apoio quando está tudo bem. Isso é chato. É muito chato. Cadê o nosso amigo na hora que a gente faz o churrasco? Cadê o nosso colega da igreja na hora que a gente vai jogar uma bola? Cadê o nosso parceiro da igreja na hora que a gente está ali no café da manhã da comunhão? Agora, quando a gente está passando por aflição, quando a gente está com um perrengue na nossa vida, quando a gente está com um problema no emprego, quando a gente está com um problema financeiro, quando a gente está tendo dificuldade com os filhos, quando a gente está tendo dificuldade no casamento, quando a gente está passando por luta, por tribulação em cima de tribulação, cadê a pessoa? Cadê aquele chamado crente? Cadê aquele meu irmão presbiteriano? Cadê os irmãos da igreja? Onde está a igreja? Ausência, falta de apoio. Essas três áreas são as áreas mais comuns que promovem decepção, amargura e muitas vezes fazem com que algumas pessoas entrem pela última vez numa igreja. Pessoas chegam na igreja e muitas vezes, por causa de situações como essa, percepções como essa, dizem para si mesmo: é o último dia que eu piso aqui. Essa é a realidade de um apóstolo do Senhor. O que eu estou narrando aqui, talvez você tenha experimentado na sua vida, mas eu queria dizer para você que está escrito na Bíblia. Um homem de Deus chamado apóstolo Paulo sentiu na pele cada uma dessas situações e relatou isso na sua última carta. E detalhe, ele fez isso não vislumbrando a sua aposentadoria, num recanto para idosos, com um lago bonitinho, com umas carpas, uns bagres para ele ir lá pescar no final de semana.
tá? Com enfermeiras passando lá pela salinha toda semana, nos últimos dias de vida dele, tendo hidromassagem, tendo apoio laboratorial e todo tipo de cuidados para um bom idoso. Está na prisão, no lugar úmido, sofrendo dores de reumatismo, precisando da capa, a capa que ele deixou em Carpo. Traga minha capa, porque está frio. Traga-me os pergaminhos para eu ler alguma coisa, para eu pegar esses últimos dias de vida e pelo menos ter algo para fazer. Abandono, difamação e ausência. O que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo? Com o apóstolo Paulo, em muitos momentos da sua vida, ele foi imaturo, sim. Quem lê a trajetória do apóstolo Paulo sabe que no início da sua conversão, ele era um homem mais truculento, ele era um homem mais, talvez um pouco rabugento, ele não se dobrava às situações que ele não entendia que estava certo. Estava errado, ele já ia partir para cima. Não era do jeito que ele gostava, ele já estava bravo. O exemplo disso a gente está lá em Atos capítulo 15, quando ele está com Barnabé, os dois têm uma divergência de pensamento, e esse homem leva ao limite da imaturidade. Ele rompe. Quer saber uma coisa, Barnabé? Vai você para um lado, eu vou para o outro. Tchau. Você não concorda comigo? Eu vou tomar conta do meu ministério sozinho. Imaturo. Quem foi que buscou Paulo lá em Tarso? Foi Barnabé. Quem foi que trouxe ele, apresentou os apóstolos? Foi Barnabé. Quem foi que levou ele até Antioquia para recuperar o ministério dele? Foi Barnabé. Quem investiu na vida de Paulo? Foi Barnabé. Mas na hora que ele tem uma divergência de pensamento com Barnabé, ele chuta o balde, isso aqui não serve para mim, quer saber de uma coisa? Eu vou montar a minha igreja e tchau. Isso era o apóstolo Paulo no início do seu ministério. O ministério do apóstolo Paulo é longo. Agora, sábio, olhando para situações como essa, ele ensina para mim e para você respostas maduras para cada uma dessas situações. A pergunta é, você quer continuar sendo um piruá ou quer ser milho de pipoca? Você quer continuar sendo Peter Pan ou quer crescer? Olha como o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro, quando a gente fala sobre o abandono, pois Demas, amado, este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo nos ensina que o movimento que parte da sensação do abandono, para aqueles que são maduros, aqueles que estão crescendo na fé, aqueles que estão aprendendo uma nova forma de viver a vida. A primeira delas é agir na imaturidade, amargurar, endurecer, virar um piruá, topetudo, ignorante, rústico, que responde bravo ao abandono e faz disso o seu tema. Toda vez que você vai falar, é porque me abandonou, porque quando eu precisei, tchau, porque caminhava comigo, agora não está mais. Apóstolo Paulo nos ensina a gerar oportunidades. Caminhou ao lado de pessoas que te abandonaram, querido? Tadinho. Fica rolando e chorando na cama, não. Eu queria dizer para você que Deus permite que você dê oportunidade para que novas pessoas se aproximem. Não deixe que ninguém mais se aproxime, porque alguns te abandonaram. E deixa eu ser bem honesto contigo, aqueles que vão se aproximar, alguns deles vão te abandonar de novo. Vão, porque a matéria-prima da igreja é pecador. Deus criou o homem perfeito, mas o homem escolheu se afastar de Deus, e por isso o homem é imperfeito na sua natureza agora. E este homem imperfeito, muitas vezes, dentro da sua imperfeição, vai te decepcionar mais uma vez. Eu não estou prometendo que agora vai dar certo. Eu estou garantindo que novamente vai dar errado algumas vezes. Outras vezes não, como é o caso de João Marcos. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. João Marcos era o João Marcos que causou a briga com o apóstolo, entre Paulo e Barnabé.
Que eu já até preguei aqui uma vez, quando eu falei sobre comunhão. Acho que foi em outubro do ano passado. E aí eu contei a história para vocês, se você não lembra, para eu não pregar tudo de novo, vai lá no nosso canal no YouTube, pesquisa lá no mês de outubro, falando uma série sobre comunhão. Foram 3 domingos que eu falei sobre comunhão. Um deles eu falo sobre Paulo e Barnabé. Paulo estava decepcionado com João Marcos e tinha abandonado eles na caminhada. E esse foi o motivo da briga. Mas agora Paulo aprendeu a dar novas oportunidades. Ok, Demas te abandonou, não tem problema. Tem mais gente para eu trabalhar, tem mais gente para eu investir, tem mais pessoas para eu caminhar junto. Ah, era meu amigo, foi embora, não come mais pizza comigo? Meu amigo, convida outro. Vamos abrir oportunidade para novas pessoas. Dá uma olhada para a comunidade, vê quem está chegando, vê quem você não conhece direito. Faz um convite, comece uma nova etapa. Dê motivo. Aliás, para os adolescentes, está rolando na cama lá, porque o menino não respondeu. Meu amigo, engole esse choro e bola para frente. Para os adolescentes eu posso dizer isso, tá? O mar está cheio de peixe, tá joia? Para vocês grandões não, tá? Mas dentro da comunidade está cheio de peixe, está cheio de gente nova, está cheio de gente chegando. Abra-se a novas oportunidades. Maturidade, meu querido. Quem rola na cama e chora por causa de gente que te abandonou, é imaturo. Está na hora de deixar de ser piruá e virar pipoca. Aprenda a dar novas oportunidades. Tem espaço, mais gente chegando. Olha só, na segunda agora, a gente vai falar sobre difamação, certo? Lembra? Alexandre o Ferreiro causou-me males, e a gente estava falando sobre gente que decepcionou, porque era teu parceiro, confiou em você, dividiu coisas contigo, e hoje está falando mal de você por aí. Ô, coisa feia. Isso não é legal. Não, isso é horrível. É horrível. Se você está bravo porque alguém está te difamando, eu estou contigo. Eu também fico bravo. Eu não gosto. E quando eu chego na casa das pessoas e vou conversar, e alguém diz assim, mas fulano falou isso do pastor, e aí diz o que eu não disse, e me pintou do jeito que eu não sou, eu fico para morrer. Você gosta disso? Eu não gosto. Acha que o apóstolo Paulo gosta? Ninguém gosta. Mas sabe o que a gente aprende com o apóstolo Paulo? Entregar para Deus. Quer ganhar uma úlcera? Deixa eu dar a receita de como ganhar uma úlcera, ok? Gaste o seu tempo correndo atrás de quem falou mal de você e tentando fazer essa pessoa se acertar. Gaste tempo fazendo isso. Invista o seu tempo ficando bravo com quem te difama por aí. Invista o seu tempo catando um por um, chamando, aliás, faz uma úlcera dupla. Tá? Úlcera dupla, faz uma carta, manda para o conselho, manda chamar todos os presbíteros, reúne todo mundo lá na mesa, porque fulano falou e disse, e não sei o que lá, naquele dia, 23 de abril, lá no evento do presbitério que teve lá na igreja central, tomando café da manhã, eu lembro que eu vi, e ele falou isso e aquilo de mim, e agora tem que se retratar. Você sabe quem é a pessoa da Bíblia de quem mais se falava mal? Alguém chuta? Dona Bráulia, campeã de escola dominical. Adivinha quem é a pessoa da Bíblia de quem mais se falava mal? De quem mais foi difamado na Bíblia? Jesus Cristo. Dona Bráulia, estrelinha para Dona Bráulia. Dona Bráulia foi Jesus. Estrelinha. A Eliane, que é a superintendente da escola dominical, providencia depois estrelinha para Dona Bráulia, que ela merece. Foi Jesus. Anda com pecador, glutão, beberrão. De Nazaré, vai sair alguma coisa de Nazaré? Nem conhecia o homem, nem conversou com ele. Só porque morava num bairro estranho, eu já acho que a pessoa também é. Aí se fosse hoje, iam pesquisar os vizinhos de Jesus, né? Vai que ele tem um vizinho que é miliciano também, Jesus virou miliciano agora, né? Olha só. Quer ganhar uma úlcera? Vai tentar resolver um por um desses casos. Ou você pode deixar de ser piruá, ser turrão, ser bravo, de ser carrancudo e amadurecer. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Não dá para ficar correndo atrás. Olha só, Dwight L. Moody,
é um evangelista do século XIX. Esse cara aqui, ele é assim, ele foi sapateiro, ele aprendeu com o tio dele a ser sapateiro, o pai dele era alcoólatra, morreu quando ele tinha 5 anos de idade, mas esse homem investiu a vida dele em escola dominical. Ele trabalhou tanto que a escola dominical que ele cuidava tinha mais de 650 pessoas. O número de professores que ele tinha, que ele coordenava, de gente que ele trabalhava, porque esse homem era incansável. Ainda como se não bastasse, ele entendeu que ele deveria ter um projeto para crianças. E olha só, a escola dominical do período dele não ensinava a criança só a Bíblia, ensinava a ler, ensinava a escrever, era quase que uma escola profissionalizante. Ele tinha mais de 1000 crianças que ele cuidava. Esse homem, com a experiência de vida que ele tem, considerado o maior evangelista do século XIX, olha o que ele diz: reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando. E aí ele diz: se eu cuidar do meu caráter, a minha reputação vai cuidar de si mesmo. Uma pessoa uma vez me procurou para dizer: mas pastor, estão falando isso, isso e isso de mim. E eu disse para ela exatamente isso: cuide do seu caráter. A sua reputação vai te seguir. Porque o que acontece é que aquilo que falam mal de você vai se dissipar diante da pessoa que você é. O problema é quando as pessoas falam a verdade de você e você não gosta. Aí o seu caráter vai definir que aquela é de fato a sua reputação. Mas se estão falando mal de você, ou seja, estão falando o que você não é, meu querido, cuida do seu caráter. Investe no seu caráter. Que tipo de crente você é quando ninguém está te olhando? Como é a sua vida de oração? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é que você trata os seus filhos quando estão em casa e não estão aqui na igreja? Porque às vezes o cara aqui na igreja ele é todo cuidadoso, ele é tudo não sei o que lá, chega em casa é um cavalo com os filhos. É verdade. Aí, meu amigo, a sua reputação vai só concordar com, aliás, o seu caráter vai apenas confirmar a sua reputação. Cuide do seu caráter. Pessoas maduras não se importam com aqueles que saem por aí falando mal de você. Quer ganhar uma úlcera? Vai tentar resolver esse problema. Vai, corre atrás de um por um. Quer amadurecer? Deixa Deus cuidar disso. Se preocupe com o seu caráter. Se preocupe com quem você é diante de Deus, diante dos seus filhos, diante dos olhos da sua família. Cuide do seu caráter. Sua reputação vai te seguir, ela vai te acompanhar. E por fim, o último motivo que a gente tem, né, de rancor, de decepção, a ausência e apoio durante a adversidade. O apóstolo Paulo também nos traz uma lição na sequência, que isso não lhe seja cobrado. A lição que eu tenho para você do apóstolo Paulo é: perdoe. Perdão, como vocês já sabem bem, já falamos isso várias vezes, vem da palavra latina perdanos, que significa assumir o dano. O dano é meu. Alguém te deve e você diz assim: quer saber de uma coisa? Não me deve mais. Assuma o prejuízo. Não me deve mais. O prejuízo é meu. Está comigo. Esquece não. Esquece isso. O perdão é injusto. Ele é verdade. A pessoa te prejudicou, a pessoa não te ajudou, a pessoa não correspondeu a tudo que você fez para ela. E você vai deixar ela sair assim, livre agora? É isso mesmo. Perdão é uma dádiva. Perdão traz liberdade para você. Não tem nada mais terrível que você andar com alguém te devendo e você encontra, aí onde você está, será que a pessoa também está? Não posso tomar um café da manhã junto com a pessoa, não posso comer uma pizza com ela, porque essa coisa que fica devendo um para o outro, isso te atrapalha, isso te consome, você não tem vontade de, fulano vai estar lá, por que eu vou fazer lá? Vou ter que encontrar, vou ter que ver. Perdoa, abre o coração, passa uma régua, esquece, assume o prejuízo.
E quando você parar de cobrar no seu coração, quando isso parar de ser um problema para você, adivinhe, você estará leve, você estará livre. E mais que isso, vai ter amadurecido um pouco mais. Vai estar mais próximo do que Deus quer para você. Deus não te criou para ser um piruá. Deus não quer ver você Peter Pan, um menino mágico na terra do nunca. Tem umas igrejas por aí que são a terra do nunca mesmo, viu? Eu ouço os negócios, uns falatórios, que eu falo, pelo amor de Deus, não existe. Não pode ser igreja, mas é um bando de Peter Pan, os meninos perdidos, tudo lá junto, congregando, achando que é igreja. Ninguém cresce. Não tem fogo. Não no fogo no sentido espiritual, porque algumas igrejas têm fogo até demais, né? Eu estou falando no sentido de provação, no sentido de ter choque, de ter conflito. Tem que ter, se Deus não promove isso nas nossas vidas, nós não amadurecemos. C.S. Lewis que vai dizer que o sofrimento é o martelo de Deus, é o martelo de Deus, forjando o nosso caráter, forjando a nossa maturidade. Mas o apóstolo Paulo vai um pouco além disso, ele termina o texto dizendo, e eu já vou ler e já tentando aplicar. Primeira coisa que a gente percebe na conclusão do apóstolo Paulo, pessoas que passam por momentos de decepções, mas ao invés de ficarem duros, piruás, rolar na cama e ficar chorando, amadurecem. Olha a percepção que elas têm de todas as dificuldades. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Pessoas que passam por problemas e só focam no próprio problema, não têm propósito. Apóstolo Paulo passava por dificuldades, mais dificuldades do que você imagina, mas ele tinha propósito, ele sabia o motivo pelo qual Deus o chamou, ele sabia o motivo pelo qual Deus estava transformando, ele sabia o motivo pelo qual Deus estava usando. Isso é propósito. Pessoas que ficam focando só nos problemas não amadurecem nunca e não têm propósito nenhum. Qual é o seu propósito? Para que Deus te trouxe aqui? Por que você está sentado nesses bancos? Aonde Deus tem te usado? Aonde Deus tem usado a sua vida? Quem são os gentios que deveriam ouvir a palavra através de você e não estão ouvindo nada, porque você está focado no problema, meu amigo e minha amiga? Crescer significa ter propósito. O adolescente rola na cama e chora, porque ele não tem propósito. Quando ele pensar em formar família, ele não vai se perturbar com a menina que deu cano nele. Ele vai entender, essa não é para mim. Eu prefiro esperar mais tempo para casar com a pessoa certa do que sair com a pessoa errada. Isso é amadurecer. O apóstolo Paulo continua dizendo, eu fui libertado da boca do leão. Ele tinha dito também no começo, o Senhor permaneceu ao meu lado. Pessoas que amadurecem, percebem Deus agindo o tempo todo. A coisa está mal, tem gente falando mal de mim, tem gente me abandonando, tem gente me esquecendo, não foi me ajudar quando eu precisei, mas Deus permaneceu ao meu lado. Para de chorar olhando para as pessoas e foque em Deus. Perceba o que Deus está fazendo na sua história. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Pessoas que amadurecem, focam no futuro. O que Deus vai fazer ainda, não o que está acontecendo agora. O apóstolo Paulo estava preso, mas olhava para o futuro. E olhava para um futuro espiritual. Cuidado. Jesus Cristo já dizia que esse mundo é ferrugem. Esse mundo é comido pela traça, mas foque naquilo que é do alto. O apóstolo Paulo, ele tinha fôlego para dizer essas coisas, porque ele não estava preocupado com a cadeia, ele não estava preocupado com a morte dele, ele não estava preocupado com a prisão, ele não estava preocupado com os problemas que ele tinha, ele estava olhando para aquilo que Cristo ia fazer no mundo espiritual, no futuro. Nós, crentes, precisamos lembrar de uma coisa, Deus não nos fez para esse mundo, Ele nos fez para uma pátria celestial. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo um tempo humano. Esse tempo vai passar para todos nós.
O que você vai ter lá no futuro? Na espiritualidade, o nosso foco é esse. Maranata, venha Senhor Jesus. Não se esqueça, Jesus vem buscar a sua igreja. Creia nisso, tenha fé nisso. Isso vai passar. E para terminar, o apóstolo Paulo diz: a Ele seja toda a glória, para todo sempre. Reconheça. Se você sai de todos esses problemas que nós narramos, se você se desfaz de toda essa decepção, se você vive uma experiência nova com a sua comunidade, não é porque você é bom, não é porque você é especial, você é pecador. A Ele seja toda a glória. Quem faz é Deus. Como nós cantamos antes de começar essa mensagem, Ele quer fazer algo na sua vida. Quando você deixar de ser um piruá, Deus vai começar a agir. E aí Ele vai fazer de você um instrumento que Ele quer. E a Ele, apenas a Ele, será toda a glória. Não dê glórias a si, mas dê glórias a Deus. Porque é Ele quem faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Foi Ele quem morreu por cada um de nós. Foi Ele que comprou na cruz as nossas vidas, para então fazer de nós aquilo que Ele sonhou.